Então, o sentimento de não merecermos ocorre não apenas com relação às doenças, mas também ocorre em função da forma como nós pensamos e também como nós agimos. Então, como eu comentei, a medicina psicossomática e epigenética, elas vêm estudando essa questão da influência dos nossos pensamentos, das nossas ações na nossa saúde, tanto para uma boa saúde ou para uma saúde não tão boa. Então, mas esse sentimento de não merecermos uma dor moral ou um sofrimento emocional com relação às coisas que ocorrem no nosso cotidiano também pode acontecer. E lembrando que nada ocorre por acaso e que existe também a lei de causa e efeito. Então, se nós passamos ou nós estamos passando por uma dor moral ou um sofrimento emocional, teve alguma causa anterior. Então, para amenizar essas causas, para que não aconteçam de novo no futuro, que não continuem acontecendo na nossa vida, nós podemos amenizar esses efeitos fazendo a mudança das causas. Então, algumas dicas para que nós possamos colocar na prática do nosso dia a dia para evitar de produzirmos perturbação no ambiente. Porque se nós perturbamos o ambiente, o efeito também vai ser de perturbação para nós. Então eu coloquei aqui algumas dicas. Quando nós produzimos alguma perturbação, nós vamos sentir o reflexo dessa perturbação. Então, se nós não estamos gostando do que nós estamos recebendo, vale a pena refletir no que nós estamos fazendo e no que nós estamos pensando. Então, depois você vai poder assistir esse vídeo várias vezes e poder fazer as anotações dessas dicas que eu vou passar. E aí você pode ir praticando essas dicas conforme você for conseguindo realizar cada uma delas. E gradualmente, à medida que cada um de nós vamos conseguindo praticar algumas, buscamos praticar outras dessas dicas. Por exemplo, uma das dicas é nós ouvirmos 100 frases sem pronunciarmos muitas palavras, e sim pronunciarmos apenas uma única frase. Então, a cada 100 frases, nós pronunciamos uma. Ou nós fazemos uma pequena observação. Um resumo disso seria ouvir mais e falar menos. Quanto menos nós falarmos, mais nós vamos conseguir refletir e coisas melhores vão sair também da nossa boca. Então, nós vamos conseguir refletir mais horas sem abrir os nossos lábios para emitir uma palavra. Então, enquanto nós estamos ouvindo, nós estamos refletindo. Então, com essas reflexões, nós podemos monitorar a nossa boca para nós não falarmos também ao mesmo tempo que a pessoa está emitindo as frases dela. E quando nós abrirmos a boca para falarmos alguma coisa, para que saia alguma coisa positiva. Então, essa é uma dica. Ouvir mais e falar menos. E nesse processo existe a reflexão, uma reflexão maior do que nós estamos ouvindo, para que nós possamos contribuir no bem. Uma outra dica é nós evitarmos qualquer comentário que faça menção ao mal. E diante de alguma desilusão ou diante de alguma amargura, apenas sorrir, para nós evitarmos reclamar diante das situações que nos desagradam. Então lembrem que o que nós pensamos, nós emitimos de energia e recebemos essa energia de volta. Então, quanto mais nós conseguirmos controlar que o mal saia de nós, menos coisas ruins vão chegar de volta para nós. Então, com isso, nós vamos aprendendo a controlar o impulso da nossa boca diante de um momento de cólera, naquele momento que a gente está com raiva. Então, o que acontece quando a gente abre a boca no momento que a gente está com raiva, no momento que a gente está encolerizado? Muito provavelmente não sai coisa boa da boca. Então, o importante é nós começarmos a controlar cada vez mais o impulso da nossa boca. E assim também, nós precisamos aprender aos poucos a renunciar àqueles palpites precipitados ou aqueles palpites inconsistentes, principalmente diante das controvérsias. Então, sempre no meio de uma controvérsia, alguém tem algum palpite para dar.
Então que nós evitemos de dar um palpite precipitado ou um palpite inconsistente, sem bases sólidas, né? E também, outra dica é nós não opinarmos nas situações que não nos dizem respeito. Porque às vezes nós acabamos nos intrometendo na vida de alguém e aí vem um reflexo de volta, né? E aí nós mesmos estamos causando turbulência para nós mesmos. Causamos turbulência no ambiente e aquela turbulência volta para nós. Uma outra dica é nós não fazermos promessas que nós não podemos cumprir. E um ponto importante também, uma outra dica, nós estimularmos o bem em todas as situações. E também, diante dos vários pontos de vista, procurar sempre estimular o bem. Então, assim nós podemos começar a emitir palavras de perdão, palavras de bondade, falar sobre questões com mais otimismo, com mais fé, com mais esperança e procurar ter bons pensamentos. Quanto mais bons pensamentos nós temos, mais coisas boas nós transmitimos. E nós vamos receber isso de volta também. Enquanto que se nós estivermos com pensamentos ruins, nós vamos emitir essa energia e vamos receber essa energia de volta. Então por isso que às vezes nós emitimos coisas ruins e recebemos algumas coisas de volta e ficamos pensando, eu não merecia isso. Então por isso que é importante nós prestarmos atenção no que nós estamos transmitindo. Porque se nós não estamos gostando do que nós estamos recebendo, é importante nós prestarmos atenção no que nós estamos transmitindo, né? Então, um ponto importante também, nós ensinarmos o que é útil, o que é verdadeiro, que seja edificante. E prestar informações que possam ajudar também outras pessoas. E uma outra dica também é nós nos fortalecermos através do nosso trabalho, através da nossa educação, do nosso dever, buscando sempre a paz e buscando o bem. Se nós não conseguirmos fazer isso o tempo todo, que possamos praticar em alguns minutos do dia. Então são várias dicas aqui, não para que nós possamos fazer tudo isso durante o dia inteiro, mas que possamos fazer uma prática por dia. Com o tempo, aquela prática diária vai se tornando um hábito em nós, e ele vai se tornando normal na nossa vida. E com isso tudo, nós podemos também refletir sobre o modo de como nós falamos e refletir também qual o sentido que nós queremos dar às palavras que nós estamos emitindo antes de nós pronunciarmos essas palavras. Então, da nossa boca pode sair a bênção ou pode sair a maldição, depende de nós. Então, dependendo do que sair, ele volta para nós, em forma de bênção ou em forma de maldição. Depende de cada um de nós. Então, por essa lei de causa e efeito, nós podemos ver que a injustiça não está ocorrendo. Mesmo quando nós estamos achando que nós não merecemos aquilo pela qual nós estamos passando. E sim, a verdadeira justiça divina está atuando em nós através dessa lei de causa e efeito. Então, tendo uma visão mais ampla, nós vamos entender essa justiça divina. Enquanto que uma visão mais estreita vai fazer com que nós soframos mais, que são as dores morais, que são os nossos sofrimentos emocionais. Então, quanto mais estreita for a nossa visão, nós vamos ver apenas os efeitos, não vamos conseguir ver as causas. Então, dentro dessas dores morais, dos sofrimentos emocionais, existe a angústia, a tristeza, a cólera, o tédio, a indignação, inconformação, culpa, amargura, ciúmes e por aí vai, né? E uma visão mais ampla da situação vai permitir com que nós enxerguemos também as causas. Então, uma visão mais estreita faz com que nós enxerguemos apenas os efeitos. Quando nós ampliamos a nossa visão, nós vamos conseguir enxergar as causas que estão provocando aqueles efeitos. E quando nós conseguirmos enxergar as causas que provocaram aqueles efeitos, nós podemos até mudar o pensamento. Ao invés de falar eu não merecia isso ou eu não mereço isso,
nós podemos mudar o pensamento e falar assim: se fui eu que causei, eu posso corrigir esse erro. Então, pontos para que nós possamos refletir.